Olá, nono ano, tudo bom? Vamos começar? Espero que estejam todos bem. Então, sem mais delongas. Turma, então hoje a gente vai fazer só uma revisãozinha bem rápida, só pra gente relembrar o que nós vimos até hoje, tá? Então, assim, dividir em livro 1 e livro 2, pra gente entender aí quais foram os assuntos que nós vimos, tá? Então, no livro 1, primeiro capítulo, nós falamos sobre globalização e mundialização, falando realmente que a globalização ela é um processo que continua acontecendo, né? E que vem decorrente aí principalmente do advento da tecnologia, principalmente na área técnico-científico e informacional, que está bem relacionada aí com a terceira revolução industrial, que vai ser tema aí do nosso capítulo 5, tá? Então, seguindo aí, nós vamos falar da fragmentação e das desigualdades, e aí nós vimos basicamente, né, dentro de cada continente, quais são as principais diferenças, as principais desigualdades, a questão das minorias, a questão até mesmo de problemas como xenofobia, preconceito, falando dos movimentos separatistas, né, que existem, como por exemplo na Irlanda, na Espanha, tá? Então vimos aí essas dificuldades que tem dentro dos territórios, de uma forma bem assim administrativa, como isso vai impactar, como trabalha essa parte da economia e também principalmente no lado social, tá? No terceiro capítulo, nós vimos a formação do capitalismo e suas fases. Então, primeira fase, que foi o capitalismo mercantil, né, comercial. Depois nós tivemos o capitalismo industrial, que veio aí realmente a indústria, trazendo principalmente os países desenvolvidos uma nova forma de produção. E depois, na terceira fase, né, o capitalismo já informacional. Nós temos aí basicamente como é que fala assim, fugiu a palavra, a gente deixa. Basicamente as empresas elas começam a se espalhar por outros territórios, né? Então nós temos ali uma nova forma de organização, né? As transnacionais, ou melhor, as multinacionais, né? Então as empresas cedem em algum lugar, mas têm suas filiais ou suas fábricas, unidades de produção em outros países, bem como, né, lojas e assim por diante. Depois, no quarto capítulo, vimos a primeira e a segunda revolução industrial, vimos quais foram as mudanças, né, que a indústria trouxe para a sociedade e principalmente para a economia, que está diretamente relacionada ao processo de urbanização de todos os países, né, a nova forma de se relacionar com o consumo que cresceu. Então, hoje nós somos conhecidos como sociedades urbano-industriais, porque dependemos integralmente do que é produzido na indústria. Raros são os casos que têm uma produção residencial, né? Então, temos aí a primeira e segunda revolução industrial. Depois, no capítulo 5, como eu já mencionei, a revolução técnico-científico informacional, que é a terceira revolução industrial, e que vai falar aí realmente desse processo da tecnologia ser altamente implementada no processo de industrialização, que aí bate também com a globalização, porque nós temos indústrias altamente automatizadas, robotizadas, né? Um sistema de informação muito integrado. Então, na sede, você tem todo o desenvolvimento do projeto e as fábricas em outros países, a demanda do consumo vem de outros países, então conversa quase que de uma forma simultânea, né? E nós temos aí uma larga escala de produção e esse produto se deslocando pelo globo, tá bom? No capítulo 6, temos a divisão internacional do trabalho. Então, aquele ponto que eu já comentei com vocês, né? Que antes nós tínhamos os países colonizadores, né, as metrópoles, que tinham aí essa forma de explorar as suas colônias, né? Então você tinha a metrópole que produzia, que manufaturava, e a colônia que produzia a matéria-prima. Hoje nós temos o país desenvolvido e os países subdesenvolvidos, os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Hoje nós temos aí os países desenvolvidos produzindo a tecnologia e os subdesenvolvidos basicamente
industrializadas em sua maioria, mas ainda dependentes aí de uma produção agrícola, extrativista e também uma produção pecuarista, tá bom? No capítulo 7, nós vimos a questão das fontes de energia, tá? E aí nós temos basicamente uma relação direta com as revoluções industriais. Afinal de contas, indústria demanda muita energia. E aí nós tivemos aí, né, primeiro que nós tivemos um grande consumo de carvão mineral, depois nós tivemos aí o advento do petróleo e hoje nós temos vários tipos de energia limpa, né, porque vão trazer menos custos, então estamos desenvolvendo muitas tecnologias para conseguir uma nova forma de gerar energia que seja menos custosa e que tenha menos impacto no meio ambiente, que seja mais fácil também, tá? De produzir. E por fim, no capítulo 8, a gente já começa em Europa, né? E aí a gente começa na nossa história sem fim da Europa, que aí vai durar todo o livro 2. Tá? Então, na Europa, no capítulo 8, a gente vai ver as partes naturais. Vamos ver relevo, hidrografia, vamos falar aí do tipo de vegetação, do clima, vamos ver quais são os fatores climáticos que estão relacionados aí dentro da Europa, que vão interferir diretamente nas suas atividades econômicas. E também na distribuição da população. Afinal de contas, tem grandes desafios aí, grandes vazios populacionais, conta da intensidade do clima, né? Grandes áreas cobertas por gelo, que vai dificultar aí a fixação da população, tá? Então, capítulo 8. Partindo para o livro 2, Europa, né? Enfim, até o capítulo 14, que fala aí da Rússia. Estamos ali já saindo da Europa, mas mesmo assim falando dessa parte da economia da Rússia, que também vai estar bem relacionada aí com a Europa. Então, no capítulo 9, vamos falar dos aspectos demográficos. Vimos que é uma população que tem por característica hoje, o envelhecimento, que está uma população muito idosa, tem cada vez menos nascimentos e mais pessoas chegam na fase adulta, que gera aí uma série de problemas com relação à quantidade de pessoas que estão produzindo e a quantidade de pessoas que estão recebendo, né? Então vai trazer problemas aí como, por exemplo, no sistema previdenciário, né? Falando aí da aposentadoria dessas pessoas, que vai ser um pouco oneroso para o governo, para os cofres do governo, então precisa aí ser bem balanceado, que vem sendo característica também dos países desenvolvidos. 10. A Europa com desigualdades internas e migrações. Então nós vimos aí que existem grandes diferenças, que já vimos lá naquele primeiro, no livro 1, com relação às desigualdades, né? Nós temos várias etnias dentro do território europeu, e aí temos, para ilustrar rapidamente, a Espanha, né, que tem diversas etnias ali dentro de um único país, e essas etnias, esses territórios, eles brigam, né, hoje, é claro, de uma forma bem mais pacífica, mas, como é que eu vou dizer, institucional, para poder se emancipar, ter a sua independência, que eles não se sentem pertencentes ali àquele país, né? Porque tem uma língua diferente, tem culturas diferentes, então isso interfere diretamente. A Europa também, que é muito... tem um grande problema com a xenofobia, né, que é o medo, a aversão aí ao estrangeiro, porque é um país desenvolvido e tem atraído, sim, muitas pessoas de outros países subdesenvolvidos, né, e até mesmo tem um movimento interno muito grande de pessoas que se deslocam de uma área para outra em busca de melhores condições de vida, novas ofertas de emprego. Então isso tem sido realmente um problema para ser administrado dentro da Europa. 11, vamos falar do espaço agrário e industrial. Vimos aí que a Europa, né, foi basicamente o berço da industrialização, então ela tem sim uma grande concentração de indústrias, mas que hoje também é altamente tecnológica, e nós já temos também essa indústria espalhada, né? Temos aí muitas empresas multinacionais que também já vão buscando novas áreas que sejam mais baratas para produzir. Afinal de contas, dentro da Europa, né, você tem um alto custo para você produzir, né? Nós temos ali mão de obra muito qualificada, os impostos são caros, os aluguéis também, assim por diante.
E o espaço agrário europeu, que não é tão intenso, a produção é só para abastecimento interno, e que houve aí um momento de grande incentivo do governo para que houvesse essa produção para poder abastecer o mercado interno. Mesmo assim, não é o suficiente, a Europa tem uma grande necessidade de importar comida, tá? Principalmente isso, matéria-prima também. Até porque não temos largas extensões territoriais que tem um vasto campo aí de matéria-prima. Então, por isso, a necessidade de trazer de outros países. Capítulo 12, temos ali União Europeia, construção do bloco. E aí, 12 e 13 eles vão estar relacionados. O primeiro que vai falar daquela parte histórica de formação do bloco, quando começou, quantos países estavam, até chegar nessa ideia de união, né, monetária, onde a maioria dos países já adota uma moeda única para fortalecer e facilitar o comércio e a circulação de pessoas de um território para o outro, tá? E no 13 a gente vai ver hoje, né, quais são as novas perspectivas, quais são os países que querem entrar no bloco, por que eles não conseguem ingressar no bloco, e também aí temos o fato inédito, a primeira saída do bloco econômico, né, até então, acho que em todos os blocos. Então temos aí a saída na Inglaterra, né, que vai ser assim, como é que eu vou dizer, foi adiada por conta aí da pandemia, mas que está aí nesse processo, teve aviso prévio, enfim, e está aí para acontecer no próximo ano. E 14 nós vamos ver a Rússia, que tem parte do seu território aí na Europa, então tem sim uma forte ligação aí política, econômica com o bloco europeu, o que é muito vantajoso para o país, mas fala aí desse processo de transição para o capitalismo. Nós sabemos que a Rússia esteve aí ligada à União Soviética, com um modelo de produção completamente diferente, sem competição, e que ficou muito tempo, né, sem investir no seu lado industrial competitivo. Então, quando a Rússia ela se abre ao capitalismo, né, faz essa transição, nós temos aí graves problemas econômicos, porque ela vai estar bem atrás de outros países europeus. Então, ela vai ter desafios aí de como se inserir novamente no mercado comercial, tá bom? Então, por hoje é só. Eu vou colocar lá para vocês na parte de na parte de arquivos, algumas correções que estão faltando. Deem uma olhada, qualquer dúvida, me perguntem, tá bom? Beijinho, até a próxima!